Mais uma vez, a paz seja com todos. Amém. Amém. Estamos Aleluia, Jesus. hoje celebrando o culto no sábado, em virtude não do show, não é? Brinquei com os irmãos, mas de uma maneira até séria. Eu não mudaria o culto de maneira nenhuma, nem se o Palmeiras estivesse disputando o Mundial, não é? Mas em virtude provavelmente dos ruídos, dos barulhos, vai atrapalhar, né? Porque vai culminar exatamente com o horário do culto. Então a gente já passa a semana ouvindo barulho demais, né? Os rumores, né? Durante a semana toda. Então a gente precisava de um momento assim como hoje. Olha que maravilha. Né? Não ser um carro ou outro aí que passa, tá tranquilo, né? Os louvores, a adoração, uma maravilha, né? Até os vizinhos estão ouvindo, com certeza, até, né? O pessoal ali do conjunto. Isso é maravilhoso, amém? É isso que Deus se agrada, amém? Hoje nós temos ali a visita ali de um rapaz, me falaram que ele chama Rafael, é isso? Rafael, né? Amém. Seja bem-vindo, tá? Obrigado pela visita, amém? Na hora que terminar o culto, não vá embora rapidinho correndo. Fica aí com o social ali com a gente, tá bom? E a gente conversa um pouquinho, amém? Aí hoje, agora deixa o Espírito Santo conversar com você, tá? Ele vai conversar com nós, ele já estava conversando comigo aqui, e eu conversando com ele. E a gente vai tentar hoje, então, transmitir o que Deus tem para nós nessa noite, amém? Amém. Irmãos, há um livro do profeta Isaías. Não é um livro, né? Profético, 66 capítulos. O segundo lugar está o de Jeremias, né? 52 capítulos. Mas nós não vamos ler ele todo, não, tá bom? Nós vamos abrir aí o capítulo 53, né? Depois de tudo que nós ouvimos hoje, nessa coletânea de louvores de adoração, aonde, né? Todos os hinos, todas as letras inspira Jesus Cristo, fala de Jesus Cristo, né? Fala da promessa, falou do amor dele por nós declaramos amor por ele. Então acho que nada mais perfeito do que nós partimos aqui do capítulo 53 de Isaías. Amém? Amém. Por que eu escolhi esse capítulo? Irmãos, esse capítulo ele resume o Novo Testamento todo. Não sei quem gosta de ler, né? A Bíblia, leitor assíduo da Bíblia. Como eu brinco com os irmãos, sempre falo, né? O mais gostoso de ler a Bíblia é quando a gente entra na história. Quando a gente começa a imaginar ali aquele, né? O detalhe, o momento, o versículo, sei lá, o capítulo que nós estamos lendo, o enredo que está sendo ali traduzido para nós, aí a gente entra na história e a gente procura imaginar como que era, é tão maravilhoso, é tão gostoso. Aí a leitura dá uma dinâmica diferente ao nosso coração, à nossa mente, né? E parece que ela se torna nova a cada dia. Como a própria palavra diz, que ela se renova a cada dia. Por quê? Porque ela traz para nós inspiração nova todos os dias, amém? Então, o capítulo 53, ele começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Ele desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado,
não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele ferido foi por causa das nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Glória a Deus. Sente-se, por favor. Senhor, guia-nos, ó Deus, por esse tema, por esse texto, ajuda-nos. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu dizia, irmãos, aqui 700 anos. Diga para mim, 7 séculos. 700 anos. Antes de Jesus, o Isaías já está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, já falando do braço forte que nos resgataria. Então esse capítulo ele relata exatamente a vida de Cristo, os momentos vividos, 3 anos e meio do ministério que Cristo atravessou a Galileia. Ele descreve quem deu crédito, quem dava crédito a Jesus na vida do Messias, na promessa do Messias. A quem estava sendo manifesto, a quem estava sendo enviado essa ajuda? Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Quem já viu uma planta tentando reagir à vida, tentando ali, através da luz do sol, fazer a fotossíntese, para poder criar raiz, sustentação numa terra, se a terra é seca, como normalmente na agronomia se diz, uma terra ácida, uma terra, uma terra, não é um solo, porque um solo é diferente de terra, O solo ele tem vida, o solo ele tem compostos orgânicos, ele tem alimento, ele tem micro-organismos, macros, bactérias, Quem gosta de ciência, de biologia, talvez tenha mais intensidade assim, na hora de entender isso. Mas a terra seca, ela não provê vida. A ausência de água, a escassez ali de nutrientes para que uma planta se desenvolva. Então ali não havia vida naquele povo, não havia algo que nutrisse a fé e a esperança daquele povo naqueles dias. E aí Isaías, 700 anos, já está prevendo tudo isso, dizendo assim, olha, vai surgir um broto, mesmo no meio de um povo, de uma nação, de uma linhagem que está distante de Deus, que não está desenvolvendo fé, que não está acreditando nas promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Estão abandonando a fé por causa da dureza, da serviço do povo, da maldade dos dirigentes. E aí a gente observa que Isaías ele descreve totalmente a pessoa, a personalidade, o caráter de Jesus em tudo que ele escreve nesse capítulo 53. Então ele veio para um povo que o rejeitou. E aí a gente observa que no Novo Testamento está contido todas essas informações. Não simplesmente relembrando o capítulo 53 de Isaías, mas na prática, no testemunho real, vivido pelo Messias enviado, Jesus.
Quem acreditou na pregação? Se a gente observar o versículo 1 do capítulo 53, a gente pode observar lá em João 1,11, de quem está falando. Veio para os seus que o rejeitaram, que não o aceitaram. Não é? Ele não veio para salvar os judeus, ele veio para salvar um povo descendente da casa de Jacó. E eles o rejeitaram. 700 anos Isaías prevendo isso. E Jesus ali vivendo esse momento foi rejeitado. Se a gente observar o versículo 2, era o rei, era o Messias, era o libertador, que estaria no meio do povo, que estaria ali trazendo o reino de Deus para o povo. Mas o povo não estava entendendo. O povo não queria o libertador, que os libertasse de Roma. Eles queriam assim que fosse um super-herói, né? Que pudesse ali combater, guerrear, um líder revolucionário mesmo, para poder mudar toda aquela situação política que havia naquele momento da história. Até mesmo o sacerdócio, né? O sacerdócio ali em comunhão com o império dizia: você não atrapalha a minha forma de administrar, que eu não atrapalhe a sua forma religiosa de estabelecer o judaísmo. Então era mais ou menos assim que funcionava aquela situação. E eles transgrediam a lei, eles transgrediam os mandamentos, defraudavam os pobres, abandonavam os doentes, os enfermos, os excluía da vida sacerdotal, da vida religiosa, dos favores sacerdotais, porque o sacerdócio na época era um ministério ao qual eles eram servos, eles tinham que servir ao povo, em nome de Deus, representantes de Deus no meio do povo, como foi há algum tempo atrás, na época de Isaías, na época de Jeremias, de Elias. Mas não estava assim acontecendo. E ele se manifesta lá em Mateus 21, versículo 5, diz assim: olha, o jumentinho irá carregar nos seus lombos o rei da glória, o rei que estará no meio de vocês. E eles não perceberam isso, que Isaías estava profetizando isso 700 anos antes, e se cumpre ali em Mateus, descrito por Mateus, né? Versículo 3: pelas nossas transgressões ele foi castigado, ele foi humilhado. As pisaduras, né, os sofrimentos, toda a indignação lançada sobre ele, todo o castigo lançado sobre ele, era pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões. E aquele povo olhava para ele e dizia: quem é esse que se humilha assim? Esse não é de Deus, Deus não faria isso, Deus não exporia alguém a esse castigo, a essa coisa, porque não era isso que o sacerdócio na época tanto pregava. Eles pregavam a lei. O castigo não era diretamente do trono de Deus, não era uma ação direta de Deus, mas era simplesmente a questão da imposição da lei. Só que aqueles que impunham também a negavam. Eles, através da lei, eles impunham o castigo sobre o povo, mas eles não sofriam os castigos, eles se colocavam acima da situação em relação à obediência à lei. Não eram capazes de cumprir toda a lei também. Aí Jesus vem para cumprir uma lei, um castigo estava sobre o povo, que era um castigo de morte, de separação de Deus, exclusão total da presença de Deus. Por quê? Porque não havia ninguém que se arrependesse, não havia ninguém capaz de oferecer um sacrifício que agradasse a Deus, para que Deus perdoasse, para que Deus voltasse atrás na sentença. Mas
Deus olha para nós como nós cantamos, Ele nos amou. Né, irmã? Né, irmã Nilma? Ele nos amou de uma forma, irmãos, que Ele falou, não, eu vou ter que, eu mesmo vou providenciar. Então 700 anos antes, Ele já tinha visto tudo isso. Como Ele nos conhece hoje, como Ele nos conheceu antes de sermos concebidos no ventre de nossas mães. O amor dele se estabeleceu já antes. Aleluia. Então a gente só tem que reconhecer e saber que Ele foi enviado para nós. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê que essa descrição se encontra toda no Novo Testamento. Cuspiram nele, Mateus 26, versículo 67. Cuspiram nele, davam-lhes murros. Alguns os esbofeteavam. E ele calado. Amém? Aí a gente vai observar aqui em 53. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, né? Sofrer, ficar doente, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, a Deus custou muito enviar o Filho, mas no cumprimento da promessa estabeleceu para ele a alegria em ver que tudo era perfeito, tudo se constituiria de uma forma agradável a ele. Então ele se agradou em fazer isso. Então ele não fez isso simplesmente para dizer que ele era todo poderoso, que ele tinha um poder, ele tinha um controle sobre tudo e que ele poderia fazer. Percebam isso. Mas ele fez isso mostrando até onde ele consegue nos amar. Ele nos ama na nossa infidelidade, ele nos ama na nossa traição, no nosso pecado. Ele nos ama muitas vezes nós na nossa negligência. Ainda como negamos, Pedro negou 3 vezes. E Jesus já sabia disso. Ele disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Então a gente observa aqui o amor de Deus é imenso. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus é insubstituível. Não há algo que possa substituir isso. O favor dele em relação a nós, irmãos, é impagável. Nós não temos como pagar. Aí a gente observa no verso 4, versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. A gente observa Mateus 8, 17. Mateus está relembrando: olha, foi dito pelo profeta Isaías que ele levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e que esse mal nos traria a paz com Deus. Então, o Novo Testamento, irmãos, traz para nós essas revelações na prática da história, nos atos históricos relatados pelos evangelhos. Se nós observarmos o verso 5, que diz: mas foi ferido pelas nossas transgressões, a gente pode olhar lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que diz: e levando em seu corpo os nossos pecados, lá na cruz, sofrendo lá na cruz, o castigo da cruz, nos livrou da morte, ou nos levou para a morte dos pecados, amém? Fazendo nós voltarmos à vida. Nós observarmos o versículo 8
da opressão e do juízo tirá-lo, a quem contará o tempo da sua vida. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Aí você pode observar João 1, versículo 29. Está lá o João Batista batizando no Jordão. Jesus, a cumprir a lei, né? Se aproxima para ser batizado pelo João, ato do judaísmo. Aí o que João fala? Pensa, lembra como disse para os irmãos? Entra na história, forma uma imagem mental da história. João Batista lá, cercado de multidões lá, batizando, raça de víboras. Quem garante a vocês que vocês vão conseguir fugir do juízo que está estabelecido? Arrependei-vos, né? Arrependei-vos e sejam batizados pelo arrependimento. Aí João olha, vê Jesus descendo para a margem do rio. Aí ele olha e diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mais uma revelação de Isaías. Amém? Se nós observarmos o versículo 9, repuseram em sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Na cruz, não é? No momento da sua morte, ele estava onde? No meio de dois pecadores, dois pobres pecadores, porque morte de cruz lá era só para quem cometesse crimes bárbaros, eram, né, marginais, para quem ofendesse o império, para quem descumprisse as ordenanças romanas. E ali ele foi morto, mas ele não ficou lá. Porque a morte da cruz, irmão, não podia ser sepultado, tinha que ficar lá cravado. O corpo tinha que ali entrar em decomposição, as aves de rapina, né? Os corvos, os urubus iam comer. O povo assistia ali toda aquela condenação, aquela morte de cruz. Se o camarada demorasse para morrer e chegasse o final do dia, à noite, os soldados não ficavam lá. Eles quebravam as pernas do camarada, as canelas. Aí, sem apoio, ele comprimia os pulmões, morria mais rápido. A promessa que nenhum osso dele seria quebrado. Amém? Amém, Jesus. E ali também se cumpriu isso. Amém. Jesus morreu, expirou e não precisou. Lembra? Se aproximava a tarde, eles todos preocupados, porque, né? Ao cair do sol, o pôr do sol da sexta-feira já era o sábado, e para eles já não podiam mais fazer nada, nem ficar ali, nem enterrar ninguém, nem fazer nada. Então resolveram observar se todos tinham morrido. Ainda não. Então foram nos dois ladrões e quebraram as pernas. Quando chegou em Jesus, já tinha expirado. O soldado, ainda para tirar a dúvida, foi lá ainda com a lança, né? Para ver se ele dava um gemidinho. Mas não. Então a gente observa, tudo se cumpriu conforme Isaías 700 anos estabelecido. Mas sabe uma coisa que muitas vezes nos indigna? É que se perde muito tempo, muitas vezes, principalmente em teologia, querendo explicar a Bíblia, querendo explicar isso, querendo explicar aquilo, e não explicam essa coisa do capítulo 23 de Isaías, que o cumprimento se estabeleceu já há 700 anos, que o Messias já havia sido ali no coração de Deus, planejado, constituído, e Isaías teve o privilégio de anunciar isso.
E a gente hoje às vezes se indigna, irmãos, porque muitos conhecem o nome de Cristo. O nome de Jesus é muito conhecido, mas a pessoa, o Salvador Jesus, é muito pouco explicado, é muito pouco conhecido, é muito pouco desejado. Muitas vezes nos arremete a pensarmos que hoje vivemos uma época daquela época, muito parecida. Todos querem ter a salvação dos problemas, né? Muitos não procuram isso na religião, livramento dos problemas, cura das enfermidades, prosperidade para a vida social, cultural, financeira principalmente. Todos buscam isso no nome de Jesus, ou usam o nome de Jesus para partir para esse objetivo. Mas ninguém está preocupado em saber que esse Jesus, ele não é uma carteira de crédito, ele não é um laboratório de ciência sobrenatural para estar livrando todo mundo do pecado, das doenças, das enfermidades, da forma que é hoje anunciado, explicado. Talvez nós devemos olhar pela visão aqui, né? Pelo binóculo, pela lente, pela lupa, sei lá como entenderiam essa juventude, sobre o olhar que o Isaías aqui apresenta, e comparar com o Novo Testamento, que é a promessa, que é o documento para a nossa geração, para essa geração. Muitas vezes nós observamos que o Antigo Testamento, irmãos, é o particípio primordial de complemento do Novo Testamento, porque é através lá da história que a gente vê como tudo começou, como tudo foi estabelecido, como que Deus ali antigamente interagia com o homem interagia com Deus, e com o passar dos séculos, do milênio, a gente observa um distanciamento do homem em relação a Deus, a vontade de Deus, a comunhão com Deus, e foi se perdendo isso. O homem foi se distanciando, o homem foi, mas Deus não. A gente observa que Deus sempre teve um escape, Deus sempre teve um braço de apoio, um braço de amparo. E às vezes a gente vê que às vezes a teologia ela é muitas vezes fria, ela é muitas vezes muito pragmática para estar dizendo nessa questão do amor, do cuidado, do zelo de Deus para com o povo, de todas as épocas, de todas as gerações. E às vezes hoje, nos dias de hoje, como o próprio Jesus se dizia, se levantam-se tantos e tantos profetas, mas a gente nunca observa que os profetas, principalmente da nossa geração, são muito poucos que falam sobre o propósito da salvação em Cristo Jesus, do plano de Deus para a salvação do homem, para nossas vidas. É tão bom, é tão gostoso a gente ouvir muitas vezes as mensagens, as pregações que nos dão esperança de uma vida melhor, de prosperidade, de saída dos problemas. É muito bom. O Evangelho não nos nega isso. A irmã Edna nos leu aqui. Nos leu isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E quando se fala na justiça de Deus, tem que se falar também, se lembrar da lei. Amém? Amém. Nós não vivemos pela lei antiga judaica, mosaica, não é? E Jesus, ele diz claramente, ele falou, eu não vim abolir a lei, eu não vim aqui fazer com que a lei seja apagada, esquecida, mas eu vim cumpri-la. Amém? Porque se nós dependêssemos de cumprir, nós também não cumpriríamos.
Nós somos incapazes muitas vezes de reconhecer o amor de Cristo. Somos muitas vezes incapazes de reconhecer o sofrimento da cruz do Calvário. Muitas vezes nós observamos que Ele se fez carne. Como João diz, no princípio era o Verbo era Deus, e estava com Deus. E tudo foi feito através dele, e sem ele nada teria vindo à existência. E já feito, era tudo por ele, através dele, para ele. Então nós observamos que se nós fôssemos vivermos na dependência de cumprirmos lei, o Apocalipse já tinha se estabelecido faz muito tempo. Nós não estaríamos aqui pregando, nós não estaríamos aqui louvando, adorando a Deus. Mas aí a gente observa que o trabalho, versículo 11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos. Isso é coisa que os judeus naquela época não compreenderam, não entenderam. Muitos poucos entenderam. Porque se nós formos observarmos os fatos, os acontecimentos daquela época, através das mensagens dos apóstolos, não estou falando mais dos profetas, mas sim dos apóstolos, se nós formos observarmos e observarmos isso, irmãos, eles estavam muito mais próximos do Calvário da cruz do que nós. Sim ou não? Um exemplo, hoje se fala muito de futebol, de Copa do Mundo, campeonatos mundiais, sim ou não? Tem gente que sabe de cor salteado, né? As seleções que já foram campeãs. Muitos já sabem de cor salteado o elenco de cada seleção campeã. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque se falou muito nisso, não é? Convivem muito nisso, gostam disso, não é? É um esporte que atrai multidões, né? E muitos, né? Aí eu fico imaginando o Evangelho segundo realmente o propósito aqui estabelecido aqui em 53 de Isaías, de conhecer o Messias, de se fazer, de se preparar para receber o Messias, o ajudador, o Salvador naquela ocasião. Não. Nos dias de hoje nós deveríamos ter essa consciência. Amém? Mas não. Nos falaram de uma maneira diferente. Estou dizendo nos falaram porque eu sou da geração de onde já houve o desvio da conduta na questão do Evangelho. Amém? Amém. Então muitas vezes apresentaram para mim esse Evangelho. Um Evangelho que enriquece, um Evangelho que nos faz ser cabeça, nunca ser cauda, o Evangelho que vai me curar, o Evangelho que vai tirar da minha vida os demônios, os satanás, né? Tudo eu posso, e tudo eu vou poder, e tudo eu... Não! A gente está pecando nisso. Por quê? Porque a gente está tirando a característica fundamental do Salvador, do Messias. Ele veio para reinar, ele veio para apresentar um reino diferente. E quando nós falamos assim, buscar primeiramente o reino do Senhor, todo reino tem que ter um rei, sim ou não? Senão não é reino. Concorda comigo? Sim. Ou eu estou falando uma coisa incompreensível? Buscar primeiramente um reino. Reino de quem? De Deus. Então se é Deus que reina, a minha reverência toda, a minha inclinação toda de honra é para Ele. A minha obediência é para Ele. Eu tenho que ver qual é o estatuto desse reino. Não é? Mas isso não é o que é anunciado hoje. Não tem essa necessidade. Basta saber que Ele é bom, que Ele ajuda, que Ele salva, que Ele cura, que Ele dá, Ele
gosta muito de presente. A Deus é galardoador. Ficamos só com as promessas que nos agradam a alma e o coração. Mas quando é o momento do sacrifício, da humilhação, né? Aí fica difícil. Eu não quero ser um crente que fique só. Não. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser próspero, porque senão parece que Deus não é comigo. Eu tenho que ser são, eu não posso ser manco, não posso ser coxo, não posso ser cego. Mas muitos estão mancando espiritualmente, muitos estão cegos espiritualmente, muitos estão mudos espiritualmente em relação à palavra, em relação ao verdadeiro Evangelho, o propósito do Evangelho. Era como naquela época: coxo, manco, paralítico, aleijado, doentes, não tinham acesso. Era um rejeitado que Jesus veio cumprir. Jesus se aproximou de quem? Dos pobres, dos doentes, dos coxos, dos mancos, dos leprosos. E isso irritou todo aquele povo naquela época. Isso irritou o sacerdócio. Então, em nossos momentos hoje, e nessa palavra, nós estamos vendo que hoje é dia de nós celebrarmos. Então, quem é que nós vamos celebrar? Eu vou celebrar o meu Salvador, ou eu vou celebrar simplesmente aquele que me faz favores? Eu vou celebrar quem? O que me deu paz com Deus, Criador, o que me proporcionou vida, o que levou sobre ele todas as minhas transgressões, os meus pecados. É isso que nós devemos observar, meus irmãos. No versículo 10, Isaías escreveu assim, todavia o Senhor agradou moê-lo, não foi? Fazendo enfermar. Aí, se você observar o capítulo 2 de Hebreus, versículo 10, ele diz: convinha que por todos ele sofresse lá a morte na cruz, para nos consagrar a Deus. Entende isso? Olha que coisa. Como que alguém, né? Mas não é isso que João escreve lá? Que aquele que é capaz de dar a vida pelo outro, ele dá a maior prova de amor. Não é isso? A maior prova de amor, não é? Dar a vida pelo outro. E Jesus deu a vida por nós, irmão. Deu a vida por você, por essa geração, por tantos outros. E a gente observa, irmãos, que tudo foi perfeito, tudo foi agradável a Deus. E às vezes hoje o que escapa da perfeição é a nossa maneira de observarmos isso, a nossa maneira de adorarmos a Jesus, de dedicarmos a nossa vida ao Evangelho, da forma de nós nos dedicarmos a Deus. E a gente tem que aprender a observar uma coisa muito grande: que Isaías não foi somente uma profecia de um livro do passado. Ele é uma história de um povo, de uma nação, irmãos, de uma posteridade que recebeu a dádiva de uma salvação proposta. Amém? Não foi nada obrigado. Foi uma proposta de Deus, por isso que é chamado de graça. Aleluia. Eu não merecia, eu não tinha como pagar, eu não tinha como, mas Ele mesmo assim nos ofertou, nos ofereceu. Nós somos salvos, nós somos curados, nós somos restaurados da morte eterna. Simplesmente, irmãos, não é por reconhecimento das nossas obras. Porque, como foi dito aqui hoje, não conseguimos ser perfeitos. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos todos os dias. Não percebemos às vezes, mas nós falhamos. Mas
Não é por nós sermos bonzinhos, perfeitos todos os dias, mas vai ser pela nossa fé em Cristo Jesus. Em Cristo, aquele que morreu lá na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Santo Agostinho, ele escreveu uma frase, na época dele, né? Na época dele, somente para o catolicismo, foi um negócio meio... criou um problema com o Agostinho lá, mas depois ele conseguiu resolver. Estava lendo isso. A frase dele foi assim, ó: Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Presta atenção nisso. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Isso na época lá, o Papa, o pessoal lá, criou, o credo lá, criou um grande problema. Como o homem se tornou Deus e tal, não é? Mas nós no princípio lá, como é que nós somos constituídos? Como é que Deus criou o homem? Sua semelhança. Não foi? E ainda depois deu do seu Espírito de vida. Não foi assim? Então nós, o Adão lá, né? O Adão primeiro, ele era perfeito, ele era igual a Deus, semelhante a Deus. Aí o Agostinho, ele escreveu isso, mas na realidade depois ele teve lá uma maneira de se reconciliar lá com o credo. Ele falou: o que eu quis dizer é sobre a perfeição, o caráter de honestidade, o caráter da busca da perfeição diante de Deus. Ele diz assim: João revelou que o Verbo se tornou carne e habitou entre os homens, e era homem de dores, ou seja, tinha sentimentos naturais como qualquer um de nós, mas foi perfeito, foi perfeito, não pecou. Então ele fez isso para provar para nós que através da nossa fé, da nossa obediência, da nossa esperança, nós somos capazes. Agora, o que está concorrendo para que nós sejamos incapazes de sermos assim perante Deus, através de Cristo Jesus ou com Cristo Jesus, são todas essas coisas que acontecem ao nosso redor, todas essas coisas que vêm acontecendo de geração em geração. Amém? Amém. O homem, nos dias de hoje, ele é menos temente a Deus do que era no passado. No passado, mesmo que não era crente, que não ia na igreja, ele tinha uma certa reverência. Quando as coisas se tratavam de algo assim espiritual, ou alguma coisa divina, do caráter, da personalidade de Deus, havia um temor no homem. Mas no passar dos tempos, das gerações, olha hoje a irreverência que é. Se dentro das igrejas hoje, os jovens são muito irreverentes com a palavra, com a liturgia, com respeito aos mais velhos, com respeito ao pastor. Eles querem muitas vezes ter um grupinho dentro da igreja como se tivesse qualquer outro grupinho aí fora. E não é bem assim essa questão. E o que é que falta? Falta o reconhecimento do propósito do Evangelho na nossa vida, que é ensinar o caminho de volta para o Pai. Por isso que Jesus diz que Ele é a porta, por isso que Jesus se apresenta como o caminho. E não nos nega mais intimidade nesse compromisso. Ele diz assim, a porta é estreita. E assim como a porta é estreita, apertado também é o caminho. E muitos não encontram essa porta. Há muitos que não vão conseguir caminhar por esse caminho. E é o que nós estamos vivendo. É o que a gente já vem vivendo desde a época em que Jesus tem que vir para salvar a humanidade. Amém? Para nós encerrarmos, irmãos, o livro de Isaías, ele vive em cada celebração nossa. Amém? Essa profecia de Isaías é uma profecia que vai transcorrer até a volta de Jesus. Amém? Amém. Até a volta de Jesus para o arrebatamento.
E olha, irmãos, Ele veio como Salvador, sim ou não? Aleluia. Veio, nos redimiu, levou sobre nós lá todas as nossas transgressões, nossos pecados, amém? E nos apresentou como ter paz de novo com Deus. Como nos encontrarmos novamente na presença de Deus. Basta nós nos esforçarmos, né? Neste mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, amém? E ele diz assim, ó, eu venci o mundo, né? Por que ele venceu o mundo? Porque ele manteve posição, amém? Ele manteve ali o foco na missão dele, amém? Ele poderia ter desistido, como chegou ao ponto de pensar lá na oração do Getsêmani. Quem não lembra disso? Não é? Pai, se possível for, afasta de mim esse cara, você não me deixe cumprir isso, né? Me livra daqui. Quando você está num sufoco, num desespero, num perigo, numa dificuldade, o primeiro sentimento que bate de nós é fugir daquilo, é estar fora daquilo. E Jesus, ele pensa, irmãos, como foi complicado para Jesus. O relato de Mateus, o relato de Lucas, e diz que ele orou e sofria intensamente, mas cumpriu. E às vezes a gente passa umas lutinhas, a gente passa umas dificuldades, a gente passa umas enfermidades aí, e às vezes a gente fica todo medroso, né? A gente já quer desistir, a gente já pensa que vai morrer, né? E a gente às vezes esquece da palavra de Jesus. Tenha bom ânimo. E a gente precisa ter bom ânimo nos dias de hoje. A gente precisa ter bom ânimo para vivermos isso. Nós precisamos ter bom ânimo para prestarmos atenção no que verdadeiramente o Evangelho propõe para nós. Paz com Deus e salvação para uma vida eterna. Esse é o princípio básico. Amém? Amém. As demais coisas está explicado lá em Mateus 6,36, né? Se você aprender a buscar o reino de Deus, você vai encontrar a porta. Encontrando a porta, você vai perceber que ela é apertada, ela não é. Você não entra com bagagem, você não entra com a família, você não entra arrastando mais um, mais dois. Passa só você. Depois, pela porta, você vai encontrar o caminho. E o caminho é um pouquinho apertado, porque nesse caminho você vai ter que reconhecer o sacrifício da cruz, você vai ter que aceitar, você vai ter que se arrepender, você vai ter que se purificar, você vai ter que se santificar, você vai ter que buscar realmente, se esforçar a vencer. Vai ter que aprender a resistir ao diabo, que é o diabo que tenta manter essa porta fechada, é o diabo que tenta atrapalhar nesse caminho. Então, um aconselho de Jesus é: resista ao diabo, e ele fugirá de você. Amém? Amém. Então tem muita gente querendo tirar o diabo na marra, querendo, né? Às vezes funciona, às vezes é necessário. Tem umas castas de demônio que só saem com jejum e oração, mas tem umas que é você, é eu que tenho que resistir. É eu e você que tem que dizer não. Isaías torna o Novo Testamento como um livro de alforria, né? De liberdade, de libertação para muitos que estão condenados a morrer. Amém? Não é um livro que garante para nós mais sabedoria, mais entendimento, se nós aplicarmos a pesquisar ou a entender mais. Amém? Amém. Ficamos por aqui hoje.